Pastor Fabiano, vamos lá, sua opinião. Vamos lá. Bom, eu acredito assim, não é a questão do pode ou não pode, né? É a questão do deve, em primeiro lugar. A gente não vai encontrar nenhum texto bíblico falando a respeito de se pode ou não. O que a gente tem que analisar é uma questão cultural, se o crente deve ou não deve, né? Porque a Bíblia manda a gente examinar tudo, reter o que é bom, né? E, inclusive, fugir da aparência do mal. Então, olhando para o contexto, o que significa um motel, a gente sabe que mais de 90% das pessoas que frequentam o motel buscam discrição, são pessoas que vão ali para, no caso de um adultério, e até mesmo na fornicação e outras práticas libertinosas. Então, eu acredito que esse não é um ambiente propício para um cristão que serve a Deus. E no decorrer do debate eu vou dizer por quê, né? Porque eu acho que ele não deve estar naquele lugar. E aí nós vamos entrar na questão sexual, que representa o sexo na vida do cristão, para entender que esse não é um ambiente propício para ele. Ok, Pastor Paulo. Bom, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 12, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Partindo do pressuposto que o pastor Fabiano apresenta, dizendo que aquele ambiente é um ambiente frequentado por pessoas que estão praticando adultério, fornicação, algum tipo de orgia nesse sentido, a gente começa a restringir os lugares que a gente não conhece. Por exemplo, num restaurante, muita gente que está ali, a gente não conhece a índole das pessoas, né? Então, se a gente começar a analisar o lugar que eu tô na rua ou que eu tô participando ali e entender que essa pessoa está praticando isso ou não está praticando aquilo, eu tenho que estar preocupado com as minhas ações e as pessoas que estão em minha volta. Então, nessa inicial, eu queria mostrar que pode, ao longo do programa, os textos e a ideia construída em cima dessa questão, e a partir dali você vai conseguir analisar se você deve ou se você não deve. Como o pastor Fabiano falou, não existe nenhum texto, a Bíblia não lida com isso de forma direta, se você pode ou se você não pode. Você precisa analisar uma ideia de consenso e se é cabível ou não. Pastor Fabiano. Então, interessante assim que o pastor Paulo está dizendo em relação ao que a gente vê na rua, né? Eu acredito que o cristão, por exemplo, se você tem ciência, conhecimento de que aquele ambiente é esse ambiente ruim, é óbvio que não é um ambiente para o cristão. É isso quando você tem consciência. É claro que na rua você não tem consciência de tudo, né? Então eu acho que a gente parte desse pressuposto do que às vezes não está ao nosso alcance entender alguns lugares, nós só vamos entender quando nós participamos. E a partir do momento que você tem conhecimento, aí você faz o juízo daquilo, né? Mas eu quero entrar já... Pode já falar? Claro. Então eu vou entrar já no meu conceito do porquê que eu acredito que o motel ele não é um ambiente do cristão. A gente sabe que ali é um ambiente formado para isso. Até depois eu vou fazer uma pergunta para o pastor Paulo Henrique, mas deixar mais para o final essa pergunta. Mas é um ambiente forjado para isso, para as pessoas que querem ter relações sexuais discretas, ou seja, escondidas, né? Então a gente sabe que aquele ambiente já está todo preparado para isso. Lá tem, né? Para quem já frequentou sabe, tem camas redondas, tem espelho, tem tudo aquilo preparado para uma fantasia sexual. E a gente entendendo o que significa o sexo na vida do cristão, que é um pacto, é uma aliança de sangue. A Bíblia diz que o homem deixará de ser um e se tornará, deixará de ser dois, será um a partir desse pacto, né? Tornarão uma só carne. Isso fala de uma aliança, que quando você tem relações sexuais, existem rompimentos de micros vasos sanguíneos, e isso é um pacto sanguíneo. Isso é um pacto de sangue que faz de dois se tornarem uma só carne. E ele, na vida do cristão, ele representa a aliança de Cristo e a igreja. Muita gente vai espiritualizar o motel.
Vai dizer, lá tem demônio, lá tem capeta, lá tem... Por isso que você não deve ir lá. Eu não, eu prefiro espiritualizar o sexo. O sexo é santo. O sexo, na vida do cristão, é a celebração de uma aliança que representa Cristo e a igreja. Então eu não escolheria um motel para celebrar a aliança, que representa uma coisa tão pura, tão santa e tão espiritual como o sexo. Eu acho que até a igreja precisa entrar mais nesse assunto, porque eu acho que é um assunto um pouco discutido na igreja, sobre sexo ser uma coisa tão espiritual quanto é. Ok, pastor Paulo. Perfeito, gostei da abordagem do senhor. Bom, queria começar com um texto aqui de também fazer o uso de Mateus capítulo de número 10, versículo de número... Deixa eu ver o texto aqui. Jesus vai falar assim, Mateus capítulo 10, versículo 12. Ao entrar numa casa, saúdem a casa até partirem. E ao entrar nessa casa, se a casa for digna, que a paz de vocês repousem sobre ela, e se não for digna, que a paz retorne para vocês. Então, na verdade, nós somos portadores dessa paz. Então, o ambiente que a gente for frequentar, eu vou ter condições de lidar com aquela paz ali ou não. Um exemplo que o senhor deu da ideia do motel, da ideia consciente. Vamos supor que eu vou num restaurante, mas eu não tenho consciência que aquele restaurante seja de um cristão. O cara é maçom, é de outra religião, e talvez faça até sacrifícios para outros deuses, e aí, porque apareceu uma campanha no Instagram ou no Facebook, a internet acaba bombardeando, assediando, né, as campanhas, todas as pessoas, e aí você escolhe lá naquele restaurante jantar com a sua esposa e tá tudo bem, mas na verdade você não sabe, né, não tem consciência que esse ambiente não é um ambiente para vocês. A paz que está em você, essa paz que é a paz de Cristo, vai bloquear qualquer tipo de situação que tem ali, que possa, se for espiritual ou não, porque tem muita gente que espiritualiza, né? Fala assim, você não pode ir porque lá tem demônio, foi o que o senhor falou. Uhum. Mas, por exemplo, esse é um caso. O outro caso, vamos supor que o senhor viaje, né? E o senhor vai para um outro país. E chega naquele país, tem um hotel. Ele só mudou o nome, tá bom? Tem um hotel. E aí nesse hotel já passaram várias pessoas com intenções dessa que o senhor mencionou, não, de práticas A, B ou C, e pessoas que, como o senhor, que tem um relacionamento sério, que é casado, que é pai de família, e tá ali e não tem essa intenção. Então o senhor acha que ao estar ali naquele ambiente, o senhor estaria fazendo mal ao senhor e à sua família, porque é um ambiente que passaram outras pessoas. E na verdade, assim, quem comercializa é um tipo de comércio para receber as pessoas. Talvez alguém que vai estar viajando e vai ficar ali por uma outra situação. Já em contrapartida, essa ideia do ambiente, Atos capítulo de número 17, versículo 20 em diante, Paulo vai falar ao Deus desconhecido, né? Esse Deus que vocês procuram, talvez tateando possa encontrá-lo, é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. E esse mesmo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7, talvez o texto mais abrangente, mais completo acerca das diretrizes do casamento ou não, e ele vai falar do marido que santifica a esposa e da esposa que santifica o marido. A pergunta que eu deixo para o senhor é a seguinte: será que não está mais na pessoa do que no ambiente? Né? Essa é a pergunta que eu faço para o senhor. Sim, não, eu compreendo, entendo perfeitamente essa sua colocação. Não vejo de forma radical o que eu estou falando, tá? É porque eu espiritualizo a relação sexual. E de antemão eu concordo com o senhor com relação à aliança de sangue ali. Isso, então, pelo fato de eu espiritualizar a relação sexual, eu não me sinto num ambiente propício, sabendo que, por exemplo, esse é um ambiente de adultério, é um lugar que pouquíssimas pessoas mesmo, do número de gente que frequenta aquele ambiente, está ali, indo ali como um casal de família. Então a gente sabe que o motel é feito para isso. Então eu não consigo, entendendo que a relação sexual que é espiritual, eu não consigo sentir prazer ou paz em me relacionar com a minha esposa em uma cama, um lugar que frequentemente é um altar de demônios. Entende? Então, por exemplo,
Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, talvez para te fazer refletir nesse sentido. O comércio do motel. O senhor seria um empreendedor, dono de um motel? O senhor promoveria isso, sendo você um empreendedor, dono de um motel, sabendo que 90% das pessoas que vão ali dentro, eles vão estar na prática do adultério? Porque... Só responder já, bem provável que não. Não, eu já sei que não. Porque ao mesmo tempo que a gente alimenta, pagando para participar de um motel, a gente também está alimentando uma empresa, uma coisa que promove adultério. Então não é um ambiente que eu deveria promover, entendeu? Ajudar a sustentar. Porque além de eu levar minha família para um altar de demônios, minha esposa, para um lugar onde aquele ambiente não é um ambiente saudável, que eu quero ter relações sexuais com a minha esposa, porque é santo, o meu casamento é santo, o sexo é espiritual. Então ali para mim não é um ambiente que eu possa selar minha aliança com ela, celebrar o meu casamento que representa Cristo e a igreja. Então é mais por essa opinião, entendeu? Que eu acredito que tem pessoas, por exemplo, famílias que mora num cômodo e tem ali 3, 4 filhos e não tem essa liberdade de ter a relação sexual dentro de casa, às vezes, por conta dessas dificuldades. Às vezes mora até a sogra junto ali e tem certas dificuldades. Eu entendo pessoas que, de repente, não tem o que fazer, para onde ir, para ter relações sexuais, tem que ir num motel que é mais barato do que num hotel, do que numa pousada, porque não tem condições de pagar para poder ir em alguns lugares. Eu entendo perfeitamente casos específicos como esse. Também nesses casos, né? Nesses casos eu não tenho, eu não julgo quem vai. Eu só estou dando a minha opinião, que eu acredito que o cristão não deve, porque esse é um ambiente. Se a pessoa não tem outra opção, eu acredito que ela deva buscar todos os meios possíveis para encontrar uma melhor opção que não seja um motel. Okay. Entende? Pastor. Então, o senhor entrou num ponto que é importante, é relevante, essa questão do toda regra tem uma exceção. Sim. Né? Vamos supor que o senhor trocou o nome, por exemplo. O senhor usou a palavra hotel e no caso de motel. E no hotel tem muita gente que faz da mesma forma que o senhor abordou ali. Agora, esse ponto dentro do casamento é um ponto importante. Vamos supor que o obreiro, o irmão, né, um membro da igreja, que é um casal, ele tem 2, 3 filhos. E aí, o exemplo que o senhor falou, hoje, nessa grande metrópole que nós vivemos, que é São Paulo, ele mora ali num ambiente com dois cômodos, né? E aí as crianças... E tem casa, né? E dorme tudo junto. Sim, no mesmo quarto. A divisão é uma cortina. É. A divisão do ambiente que as crianças ficam é uma cortina. Talvez você que nos ouve... nasceu nesse ambiente. E aí o irmão tá lá naquela situação penando com a irmã que não consegue, às vezes tá até fragilizada a situação. Eu vou excluir a ideia do hotel e do motel e vou colocar esse aí que o senhor falou. Nesse irmão que talvez não tenha uma condição para pegar um resort, para pegar uma viagem no interior, para pegar uma praia. Aí ele vai lá e consegue um recurso e aluga um apartamento nesse site de aplicativo que você consegue alugar, que eu não vou falar o nome. Aí ele vai lá, mas e as pessoas que já passaram por lá nessa mesma situação, a gente não consegue entender. Nesse contexto, eu entendo que 1 Coríntios capítulo 7, na ideia da santificação, na ideia da paz, vale o meu propósito. O meu propósito é eu ter a liberdade com a minha esposa de ter uma intimidade maior. Porque às vezes o irmão tá ali. Aí, por exemplo, a gente vai fazer o encontro de casais, né? Queria até mandar um abraço pros irmãos lá da igreja que estão organizando o encontro de casais. E tá aparecendo no Instagram, todo mundo tá fazendo encontro de casais agora, parece que essa é a data, né? É a época justamente por causa do Dia dos Namorados. Aí vamos supor que aí lá no encontro de casais, o pastor, o palestrante, o obreiro, a gente ouve isso na internet, fala assim, irmão, você tem que extravasar, você tem que pegar um tempo de intimidade com a sua esposa, porque seus filhos estão atrapalhando, você tem que ter um momento só para vocês dois. Como que vai fazer então? Se todos os ambientes são ambientes que a gente não sabe o que aconteceu antes ou não, e ali é um momento que eu vou viver com ela. Então também eu vou ficar restrito dessa liberdade por conta das pessoas e não do meu propósito diante dela e diante de Deus. Não, eu concordo, assim, entre aspas, né? Porque quando a gente fala de hotel, pousada, coisa desse tipo, é claro que a gente sabe que a gente não sabe quem passou por ali antes ou coisa do tipo. Mas a gente sabe
que a maioria das pessoas são famílias que vão em pousadas, que viajam juntos e tal. Claro que tem as suas exceções ali, mas o motel não. O motel é uso exclusivo, né? Para isso, para adultérios, para orgias e tudo mais. Então, é diferente, a nossa consciência precisa trabalhar isso, porque senão dá a impressão que nós estamos usando argumentando de uma coisa para justificar a outra. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que na pousada, lugares que frequentam famílias, 90%. Então, não é esse o X da questão. Mas eu compreendo claramente, Pastor Paulo, a questão da pessoa que não tem para onde ir. Às vezes não tem condições mesmo, porque em casa tem aquela dificuldade de poder se relacionar ali dentro e tal, e não tem o que fazer. A minha opinião é que a pessoa, se ela tiver que ir para um motel, eu não julgo quem vai, mas se ela tiver que ir para um motel, eu acho que tem que ser no último caso mesmo. O senhor fala, se ela puder não ir, não, vai, evite. Não, né? evite, vá, faça o que puder para encontrar um meio, um caminho, que então, você tenha uma relação sexual com a sua esposa, que é um lugar... Nesse caso, se a pessoa mora, com todo respeito, né? Eu não sei, não posso julgar também a vida da pessoa. Mas se ela mora num ambiente cuja divisão do cômodo para o outro é a cortina, como disse o Paulo, e é verdade, essa pessoa tem condição de semanalmente ir para um hotel? Não ela tem, eu entendo que não tem, eu entendo. É um caso excepcional, né? Vai comemorar um aniversário, uma situação que ele... Até dei o exemplo, se ele conseguir um recurso, né? Mas ele vai estar levando a situação no banho-maria. Eu sei que tem meios que, de repente, não é todo mundo, mas tem parente. Deixa os meus filhos ali, cuida aí, entendeu? Vou pra casa agora com os meus filhos. Não, eu conheço casos assim, entende? Que a família tem que deixar os filhos ali na sogra e tal, pra poder voltar pra casa e só ter um cômodo e agora poder se relacionar com a esposa. Então, assim, se não for desculpa, né? Se você não, né? Porque às vezes a gente pode até arrumar uma desculpa para falar, agora eu vou para um motel. Mas se você tem meios que você pode fazer, porque, por exemplo, a gente tem filho pequeno, eu tenho um filho de 3 aninhos, fez 4 agora, né? Mas agora que ele vai pro quarto do irmão mais velho, mas dormia no quarto com a gente. Então, no meu caso, não é qualquer horário que a gente pode namorar, entendeu? Eu e minha esposa. Então, tem um horário certo, a hora que a criança tá dormindo, a hora que a criança tá na escola. Então, você adaptação. Você tem que se adaptar ali dentro da sua casa. Então, eu acho que existem meios, né? E aí vai da comunhão, da relação do casamento ali, para criar esses meios. E o motel, na minha opinião, deve ser uma coisa evitada, porque o sexo na minha opinião, é espiritual. É um pacto, é uma aliança. Tanto que, quando a Bíblia vai falar de fornicação, a Bíblia vai dizer que nós não devemos fornicar porque o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então, a própria Escritura... E na prostituição você se torna uma carne também. Claro. Você se torna uma só carne com a prostituta. Então, a própria Escritura vai mostrar que o sexo é espiritual. Eu sou o templo do Espírito Santo, por isso eu não posso fornicar. Logo, a relação é espiritual. E se a relação é espiritual, eu não consigo me sentir à vontade em um motel. Entende? Ok, Pastor Paulo. Então, eu vou usar o exemplo que o senhor trabalhou, a ideia do empreendedorismo, né? Eu empreendo em um outro ramo, no ramo de embalagem, por exemplo, e eu não optaria por empreender nesse ramo. Mas aconteceu um caso na Bíblia que é interessante. E essa ideia fala assim, e esse é um tema legal, né? Já, não sei se já foi discutido aqui. O cara pode ter uma balada, pode ser dono de uma balada, pode ser dono de um motel, pode ser dono de uma adega. No mercado, por exemplo, tem vários cristãos que é dono de mercado, mas no mercado não vende bebida, não vende cigarro. Então, como é essa questão? Aí tem um ponto que Jesus está lá no casamento e ele transforma a água em vinho. Se a gente aplicar essa ideia que o senhor colocou de empreender, ele não estaria então facilitando ou bancando a alegria daquelas pessoas? Porque ele, inclusive, perdurou vários dias transformando a água em vinho. Mas não tem... Como assim perdurou? Não é pecado o vinho. Não, se o vinho acaba naquele momento, ia acabar a festa. Então ele faz o vinho, né? Transforma a água em vinho para a festa continuar. Então, mas é pecado tomar vinho? Não.
mas não tá na pessoa, porque o pecado é se embriagar. E é justamente aí onde eu tô tentando trabalhar, que é o que o senhor defende. Que o sexo, ele é um ato que dignifica e glorifica a Deus. Sim. Né? Então não é o ambiente. Por isso que eu tô dizendo a questão do ambiente. Se você tem aquele propósito, juntamente com a sua esposa, você vai num lugar e tem essa questão que a gente já levantou aqui, é uma questão. Agora, se a gente colocar, e aí eu acho que, não sei se o senhor entra um pouquinho em contradição, porque o senhor espiritualiza o sexo, mas parece que o senhor também espiritualiza o ambiente, né? Não sei se ficou muito claro para mim. A igreja no início... Não, eu não espiritualizo o ambiente, eu espiritualizo o sexo, e por causa do sexo ser espiritual, eu entendo que esse não é um ambiente para ele. Entendi. Então, por exemplo, na igreja primitiva, ali em Atos capítulo 2, o cristianismo também foi chamado de canibalismo porque não tinha lugar para adorar mais. Por causa da perseguição, a igreja começou a se reunir até em cemitérios. E nos cemitérios, para fazer a ceia, o pessoal começou a chamar a igreja, esses cristãos são canibais, vão comer pessoas lá. Porque não entendia que comer o sangue, o corpo de Cristo, era o pão e era participar da ceia. E beber o sangue de Cristo era participar da ceia ali. Então, assim, o ambiente que não era um ambiente favorável, mas por causa daquele propósito que se tinha, foi um ambiente que eles não deixaram de cultuar e nem adorar o Senhor. Então, assim, eu entendo as prerrogativas que o Senhor coloca, mas se a gente colocar tudo no mesmo bojo e as pessoas têm um propósito ou uma situação como essa que a gente já levantou, eu acho que fica complicado se o propósito não for o propósito da maioria, né? Porque a gente não tá falando assim, não faça isso por conta daquela questão. E ainda eu digo essa ideia de que eu sou um portador da paz. Eu carrego essa ideia da santificação da paz. Então eu trabalho muito na ideia do propósito e claro que o ambiente também é importante. Bom, vamos saber o que pensa o ouvinte também? Rafa, tem áudio aí pra gente colocar? Vamos soltar uns 2 aí antes do intervalo. Vamos lá. Olá, pastores, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Pedro falando aqui de Goiânia. Estou aqui ouvindo o debate e já quero dizer de antemão que eu não concordo, né? E ao pastor que concorda aí, eu quero fazer uma pergunta para ele, quero deixar uma pergunta para ele. Se ali ele teria coragem de levar, não sei se ele é casado, se ele teria coragem de levar a sua esposa lá e na mesma cama que um casal de homossexual acabou de fazer o ato sexual ali, se ele teria a coragem de deitar com a sua esposa no mesmo quarto, na mesma cama, e para ter ali a sua intimidade. Essa é a minha pergunta. Tá aí, e agradeço a participação. Boa Obrigado. questão. Vamos pro próximo aí, Rafa. A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Urandir Ramos aqui. A pergunta que eu faria para o pastor aí é: como que um cristão vai fazer uso do motel se aquele leito é um leito de prostituição? Diferente, né, do exemplo que ele cita do restaurante. O restaurante não é um lugar de prostituição. Eu acho que o argumento dele aí não foi muito bom, não. Mas se ele puder explicar para nós aí. Pedro, obrigado pela sua pergunta. Pastor Urandir Ramos, se o Pedro for pastor também, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. 2 perguntas e uma só que foi respondida aqui já. Na verdade é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se eu for utilizar o metrô e olhar que no metrô tem lá 2 pessoas, que hoje os caras andam de mão dada, as mulheres andam de mão dada, eu não vou entrar ali porque tem uma pessoa que tem uma visão diferente que a minha, e eu não tô sendo universalista, eu não tô sendo conivente com essa ideia. Eu vou fazer o uso do transporte que eu paguei, vou pro meu destino, e aquilo que eles estão praticando não vai afetar a minha vida em nada. Eu continuo sendo crente em Deus, continuo tendo a minha visão no evangelho e sei que mal aquilo vai gerar. Agora, é o que eu tô dizendo, irmão. Se você vai para um hotel, por exemplo, você sabe todas as pessoas que passaram naquele hotel, você vai para umas férias, você chega nas férias, quantas pessoas naquele hotel tem lá o casal de homossexual, tem lá o casal de lésbica, aí você não vai mais, você vai reservar, na hora que você fizer a reserva, você vai ligar e falar assim, mas frequenta, o cara não vai deixar nem você entrar. Então, assim, parece que os irmãos estão mais preocupados com a atitude das pessoas do que com a sua atitude. E a questão que está em jogo é o meu propósito com quem é a minha esposa ou meu esposo, diante de Deus. É o que o pastor Fabiano está falando. Eu não posso ficar preocupado, mas essa pessoa vai fazer isso aqui, essa pessoa vai fazer aquilo lá. A mesma coisa, eu vou num restaurante,
No bol que você coloca em cima ali do richô, tem lá toda a alimentação, tá chegando a hora do almoço, aí você já tá com fome, né? Calma que daqui a pouco você vai almoçar. Então tem lá as pessoas que vai na fila pra pegar comida. Se você olhar pra trás e perceber que alguém tem trejeito de homossexual, você vai deixar o prato lá, vai sair do restaurante e não vai comer, porque alimenta o ímpio, o sol nasce pro justo e pro injusto. O que vai mudar é o seu propósito diante das pessoas que você tem o compromisso e a responsabilidade e diante de Deus. Pastor. Eu concordo em partes com o pastor Paulo Henrique. Daqui a pouco você vai concordar com ele, estão meio ali. Não, eu concordo em partes. Quais são as partes que eu concordo? Todas as vezes que o pastor Paulo Henrique usa o exemplo do restaurante, do metrô, enfim, do cotidiano ali, eu concordo plenamente. A única parte que eu não concordo é o motel. Por quê? Porque o motel, ele foi criado para isso. Ele foi criado para isso. Tanto que não existe motel para crente. Se existir, não funciona. Né? Já deve existir, porque tem até baladas que estão fazendo. Se pesquisar, ninguém tem coragem de abrir um motel para crente, porque vai falir. Porque para entrar você vai ter que mostrar a certidão de casamento e tudo mais, não é verdade? Carteirinha da igreja. Vai falir, não vai funcionar, não vai dar certo. Por quê? Porque o motel, ele tem a característica de promover o adultério mesmo, de promover orgia, de promover tudo que não presta. Então, é uma questão que aí é onde que eu discordo do pastor Paulo, que todos os exemplos dele tá ok, no metrô, restaurante, tudo mais, a gente não tem como prever nada disso, só que é muito diferente o X da questão. Quando a gente fala do motel, o negócio é muito grotesco. O que é feito ali, o que no hotel pode? Ali. No hotel que não tem essas características? É que mudou o nome vai mudar o ambiente. Então, por exemplo, se não tiver o espelho, a cama redonda, a cama meia-lua, se for uma cama normal, um quarto bonitinho, quadradinho, hotel, aí pode. Mesmo se outras pessoas que são do mesmo sexo ou que vão praticar outro tipo de coisa que não seja a do cristão, tenha praticado anteriormente, a gente não sabe, pode. A pousada, o hotel, aí a gente entra na mesma condição que o senhor traz do restaurante, que o senhor traz do metrô, porque 90%, mais de 90% de quem frequenta esses ambientes de pousada é família, entendeu? Quem vai pra transar, eu não sei, porque a gente transar vê, em oculto, e eles transam também lá, né? Transam, mas quem oculto, então, mas fechado. Não, mas quem vai transar escondido vai para um motel. Vai para um motel. Mas não é escondido, ele tá indo para um lugar. Tanto o hotel quanto o motel é um lugar fechado. Mas a pousada é um lugar fechado. Mas, por exemplo, quem vai para um hotel ou para uma pousada, ele não tá ali para ele não tá ali para ficar meia hora. Ele tá ali porque ele tá num ambiente de família, ele tá passeando. Ele tá de passagem. É família que tá num lugar. Agora, quem entra num motel, ele vai ficar ali meia hora, sei lá quanto tempo, só pra transar. Só pra transar. De passagem, mas só pra transar. E vai pra transar separadamente, oculto, escondido, sem que ninguém saiba. Na descrição. O que eu tô querendo te dizer é que, culturalmente, né, na obviedade da questão, quem frequenta o motel é gente que pratica adultério, que pratica orgia, que vai ali simplesmente para essa prática. Quem frequenta o hotel, quem frequenta a pousada, tá viajando com a família, tá viajando com pessoas. É claro que tem um homossexual, tem um fulano que tá... A gente não tá ali para reger a vida de santidade de ninguém, mas a gente sabe que, normalmente, o hotel, a pousada, não é para uso de orgias. Então eu não posso fazer juízo de mérito nessa questão. Mas o motel eu posso. Mas porque o motel é para isso. Então, assim, como o sexo, e aí que entra a minha opinião, como o sexo é uma parada espiritual, a relação sexual na Bíblia é espiritual. E aí a gente tem Bíblia para poder falar de sexo. Sobre qual que é o sexo. texto de base que o senhor fala que o sexo é uma questão espiritual? Além da questão da aliança que sela um compromisso. Aliança, tem mais do que isso? Deixarão dois, serão só uma só carne? Compromisso social. Mais do que como isso? Que é espiritual? Entendeu? O sexo, trabalhando de espiritualidade. Os dois sendo uma só carne é no sexo. Olha aqui, então vai. Eu vou ler o texto. Social. Eu vou ler o texto. Não, sim, vai constituir família, você tem um compromisso. Vamos ler o texto então. Efésios 5:31. Por essa razão, Paulo, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Aqui ele tá falando de sexo. Aí olha o versículo 32. Este é um profundo mistério. Este o quê? O versículo 31, contexto. Deixarão de ser
Dois e se tornarão uma só carne. Este é um profundo mistério. Porém, me refiro entre Cristo e a igreja. Ele está comparando a relação sexual de um homem e de uma mulher com a relação de Cristo e a igreja. Sim, então, mas... Pacto. Então, isso é pacto. Por exemplo, pastor Paulo, quando a gente ceia na igreja, a gente está celebrando o que na ceia? A morte e a ressurreição de Cristo. A celebração de uma aliança com Cristo, ok? É a mesma coisa. Então, o sexo entre um casal está celebrando a aliança. É como a celebração que a gente faz na igreja, a ceia, a nossa aliança com Cristo. Então, vamos lá. eu não consigo entender que esse... Ninguém duvida, imagino que o Paulo também não vai duvidar, de que a relação sexual no casamento é uma coisa espiritual. Não, é o que a gente falou na inicial, que glorifica e dignifica a Deus. Agora, eu não consigo também ver... Porque, por exemplo, lá no Coríntios 7, fala que para você se consagrar espiritualmente, inclusive você tem que abster-se do sexo um pouco. Entende? Então, não é também... É espiritual, consentimento, mas, né? Exato. Não, mas seja como for, é espiritual, mas eu também não vejo que é um culto. Sim. No sentido de que, ó, irmão, não sei o quê. Não, vamos orar aqui para fazer o sexo. Não acho também. É nesse nível, entendeu? Agora, há uma representatividade. É uma representativa, óbvio, com certeza. Tanto que quem se deita com a prostituta se faz um corpo com ela e nós somos o templo do Espírito, por isso não devemos fazer isso. Então, assim, eu não usaria um ambiente que é criado para isso, porque se fosse utilizado para pessoas de família, teria um motel para cristão. E não existe, porque não dá. Normalmente, quem é casado e tem um bom relacionamento com a sua esposa, na maioria das vezes, tem o próprio leito de relacionamento. Pastor Paulo. Entendeu? Vamos voltar em exemplos que a gente já deu. Essa questão da aliança, o texto que o senhor citou de Paulo, na verdade, é uma midrash de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E o homem e a mulher viviam nu e não se envergonhavam. Na verdade, essa ideia que o senhor fala de oculto, na verdade é um secreto, né? Porque se for no hotel ou no resort e algum outro lugar, também é uma questão de oculto. Na verdade, a gente tá falando de algo reservado, né? Mas o senhor entendeu o que eu quis dizer? Não, eu entendi. Por exemplo, o que eu tô dizendo é que no hotel, normalmente, quem participa de uma pousada, normalmente é um grupo de pessoas que não tá indo lá pra transar, entendeu? O que eu acho que é arriscado é a gente colocar no bojo que todo mundo que vai no motel ou no hotel tá praticando adultério. E é isso que precisa tomar cuidado. Mas porque o cara... A maioria então, mas qual é a base desses dados? É que o senhor traz um dado, tipo assim, o cara que é casado, que não pode ir no motel. Onde que tá essa regra? E aí o que o senhor falou pra mim. É que a gente tem, assim, uma análise cultural da sociedade. Ninguém é bobo, né? Não tô falando de bobo, tô falando de dados. Eu tô falando de dados. É o que eu tô dizendo pro senhor. Qual é o dado que o senhor levantou que ninguém nem sabe? O cara vai lá, ele dá o RG dela e dela, o atendente não tem no sistema, você tá entrando aqui, você é adúltero, você não é. O que eu tô dizendo é que a gente tem que tomar cuidado para não generalizar, que é o passo que o senhor concorda comigo, eu concordo contigo. O senhor tá entendendo? Eu tô dizendo que assim, a gente não pode generalizar. E que sim, que o sexo foi instituído por Deus pro homem para multiplicação. Então, assim, a gente tá de acordo. O que eu tô dizendo é que, assim, daqui a pouco, você não pode fazer mais nada. Você não pode falar uma palavra de carinho, você não pode fazer mais nada. Tem que ser aquela questão quadrada. E não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que, assim, o ambiente, ele é importante. Eu tô dizendo que o homem, ele santifica a sua esposa, né? A esposa santifica o seu esposo. E a gente só precisa tomar cuidado com a ideia dos extremos. Porque, senão, tudo, se a gente for cooperar, daqui a pouco a gente não vai fazer mais nada. Vocês concordam na maioria das coisas. Mas, por exemplo... Hoje é dia 12 de coisa, como fala? De Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. E o casal que fala assim, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu não tô falando namorado, tá? Sim, tô falando do casal, casamento, tal, evangélico. E aí a mulher quer, ou o marido, vamos em algum lugar diferente, vamos no motel. Pode isso, Arnaldo? Ou não? O pastor vai defender que não, eu vou defender que não. Essa é a minha opinião. É isso. De tudo que a gente já falou, né? O bacana, assim, é um debate de opinião, na verdade. A gente não vai terminar esse debate não vai falando bater uma quem é certo, que é quem é errado. É uma questão de análise, cada um tem os seus pontos de vista, né? Eu coloco o meu dessa forma. Eu espiritualizo, sim, a relação sexual e eu não consigo me ver celebrando a aliança com a minha esposa dentro de um motel. No ambiente, assim.